certo? Sobre capacitância. Aí. Bom, do que a gente está falando quando a gente está falando de capacitância? Na última aula a gente falou sobre equilíbrio eletrostático, sobre corpos que estão em equilíbrio, né, de potencial constante, o campo elétrico interno, na casca, fora, como calculava. Hoje a gente vai falar sobre a capacitância. O que é a capacitância? A capacitância é a capacidade desses corpos acumularem carga. De acumular carga, tá? Então, quando a gente fala de capacitância, a gente está falando disso, de corpos que vão acumular carga de alguma maneira. Primeiro a gente vai falar dos corpos dos condutores esféricos, igual a gente fez na última aula. Então aqui eu tenho um condutor esférico. E este condutor esférico, deixa eu colocar aqui, condutor esférico. Este condutor esférico tem um raio R, né? Que é uma esfera tem um raio. E aí eu vou colocar nessa esfera um potencial. Então posso pegar aqui uma fonte de tensão, ligar um dos fios nela, e outro fio eu posso fazer qualquer outra coisa aqui. Aqui não nos interessa agora. Tá? Deixa eu só desligar aqui, usar o mínimo de internet possível. Pronto. Então aqui eu posso... Se essa bateria tem, por exemplo, aqui mais 20 volts, deixa eu mudar essa cor, mais 20 volts, aqui eu tenho menos 20 volts. Então, como eu estou ligando no polo positivo, essa esfera terá 20 volts de potencial elétrico. E aí, associado a esse potencial, ela vai receber uma carga, né? Desse polo positivo, ela vai receber carga, na verdade, ela vai doar elétrons para o polo positivo, né? Quem se move são os elétrons. E aí ele fica carregado com uma carga Q. Tá? Uma carga Q aleatória que eu, a princípio, não sei. Só que se eu trocar o potencial, se eu aumentar o potencial aqui, por exemplo, para 40 volts, aqui vai ser menos 40, opa, menos 40 volts. E aí quando eu ligo com esse novo potencial, eu vou ter uma nova carga. E se eu dobro o potencial, eu dobro a carga acumulada. Então a carga acumulada ela está diretamente ligada ao potencial que essa esfera está submetida e alguma propriedade dela que a gente vai chamar de capacitância. Então a carga elétrica, que é a capacitância vezes... Aqui eu posso colocar potencial ou diferença de potencial, tá? Eu vou colocar o U, não vou colocar o V, porque depois essa equação eu vou usar mais para frente. Eu vou usar com a diferença de potencial. Então, vou deixar com essa cara aqui a equação. E aí nós temos que a carga armazenada é igual a capacitância. Deixa eu ver se minha cabeça ficou na frente. Não. Vezes o potencial ou a diferença de potencial. As unidades de medida vocês já conhecem, né? Pelo menos de carga, que é Coulomb, de potencial, que é volts. Aparece uma nova unidade aqui para a gente na capacitância, que é o farad. Com D mudo, assim, farad. Então, corpos com maior capacitância têm maior capacidade de acumular carga. Isso é uma coisa que a gente já sabia, porque quando a gente aterra um objeto na Terra, por que a Terra consegue receber ou doar cargas com facilidade? Porque ela tem muita carga, porque ela é muito grande. Tá? A gente vai ver que tem essa associação com o raio também. Bom, a partir dessa equação, eu posso aplicar nesta equação a equação do potencial. A equação do potencial é V igual a KQ sobre R, que a gente viu para a esfera. Então, este potencial aqui, ele vai entrar aqui no lugar deste potencial,
que nessa equação eu já coloquei como diferença de potencial, pensando mais à frente. Quando eu faço essa substituição, olha o que acontece. Vou substituir aqui embaixo. Fica a carga vezes a capacitância vezes K, Q sobre R. Então, isso aqui foi onde substituir. Eu tenho o Q dos dois lados, eu vou dar aquela simplificada marota. Tá? Vou passar multiplicando e vou isolar a capacitância, que é o termo que eu quero estudar aqui. Então, a capacitância, o R sobe e o K desce. Então, a capacitância de um condutor esférico, você pode calcular a partir de onde ele está ligado, que é essa equação aqui de cima, ou você pode calcular a partir das propriedades dele, porque eu tenho uma capacitância, aqui eu tenho o raio desse condutor, e aqui eu tenho aquela constante que todo mundo já viu, que vale 9, 10 a nona. Tá? Então, quanto maior o raio, maior a capacidade de acumular cargas. O raio a gente mede em metros, a capacitância em coulombs, e a unidade aqui da constante é Newton metro quadrado. Peraí. Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Nossa, ficar um tempinho sem escrever, já perdi jeito. Então, um condutor esférico tem essas características. A equação de cima a gente descobre a capacitância, a capacidade de acumular carga a partir do potencial que ele está submetido, da diferença de potencial, né, o caso mais genérico. E embaixo, a partir do raio dele. Então, quanto maior o raio, igual eu falei para vocês, maior a capacidade de acumular cargas. E aqui eu estou pensando ao todo, tá? Porque aquele poder das pontas que a gente também viu, a gente sabe que em regiões mais pontudas, de menor tamanho, você tem maior concentração de carga. Não quer dizer que ele tem mais carga que o resto do corpo. A concentração de carga do campo elétrico é maior. Então você tem mais interação elétrica. Já no condutor esférico, a gente tem todos os lados iguais, né? Simétrico em qualquer eixo. Então, é essa a característica. Bom, por que a gente está usando capacitância? Porque na eletrização lá atrás, a gente fez o seguinte: eletrizava duas bolinhas, uma bolinha tinha carga, outra não, encostava as bolinhas iguais e aí dividia a carga, somava e dividia. Aqui eu estou pensando agora em corpos de tamanhos diferentes. Eu consigo saber como que eles vão acumular carga a partir dos tamanhos deles. Tá? E aí vai entrar o conteúdo que é de equilíbrio eletrostático mesmo. Porque quando você colocar dois corpos em contato, você vai ter um equilíbrio eletrostático. Tá? Posso passar aqui de tela? Vocês querem um tempo para copiar ou para tirar um print? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou passando aí. Se eu precisar voltar, gente, eu volto, sem problema não. Então vamos para o caso do equilíbrio eletrostático. Eletrostático. Então eu vou colocar dois corpos em contato. Deixa eu só achar aqui. Opa! Deixa eu só achar aqui o negócio de fazer isso aqui. Aqui. Tá. Vou colocar. Eu tenho um corpo A, fazer com esferas ainda. E eu tenho uma esfera B. Tá. A esfera A, ela está carregada. Eu poderia colocá-la neutra, mas eu vou colocar todas carregadas, tá? Então aqui temos uma esfera. Aqui eu tenho o raio de A. Então aqui eu tenho o corpo A. E aqui eu tenho o corpo B. E aqui eu tenho o raio de B. Essa esfera A, ela possui uma carga elétrica inicial, né, de A, que eu vou colocar qualquer valor aqui. Então, vou colocar mais 5Q. E ela tem o raio A que a gente já conhece. E aqui eu tenho uma esfera B com uma carga inicial de menos 1 coulomb, não, mas menos 1Q. Se os corpos fossem iguais e eu quisesse descobrir a carga final, eu colocaria eles em contato, somaria e dividiria por 2. Porque a capacidade de corpos de mesma dimensão, a capacidade de acumular carga seria a mesma. Agora não é mais. Então, o corpo A ele está submetido a um potencial inicial de A.
que eu vou falar qualquer valor aqui também, porque eu não vou usar isso aqui para fazer conta. Então, 20 volts. E o corpo B tem um potencial inicial de menos 5 volts. Quando eu coloco esses corpos em contato, eu posso colocar eles em contato literalmente, ou eu posso ligar um fio condutor de um ao outro. Então aqui eu tenho o contato. Quando eu faço isso, as cargas não se distribuem de maneira uniforme. Você vai ter uma troca de cargas ali, né? Tem um excesso de carga positiva de um lado, excesso de carga negativa do outro. Vai ter uma troca de carga acontecendo. Só que quando você termina, essa troca de carga termina de ocorrer, o que vai ser igual dos dois lados não é mais a carga final, igual eram para os corpos iguais. O que vai ser igual aqui é o potencial. Então, após o contato, o potencial é o mesmo. Então, nós temos uma nova configuração, em que, por exemplo, este corpo foi para um potencial final de... Vou chutar aqui, tá? Não vou fazer a conta mesmo. Então, 12 volts. E aqui também foi para um potencial final de 12 volts. Sabendo as propriedades desses corpos, eu consigo calcular qual é a carga de cada um, a partir do potencial final. Tá? Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque carga antes é igual a carga depois. As cargas não desaparecem. O total de carga inicial que eu tinha é igual o total de carga final que eu tinha. Tá? Isso aqui, opa, pera aí. Oxe, hoje tá feia a coisa, hein? Isso aqui para o sistema. Eu também sei que as capacitâncias não mudam, porque um jeito de eu mudar a capacitância é mudar o raio. Eu não estou mudando o raio dos objetos. Então a capacitância inicial é igual à capacitância final. Aqui no caso, individualmente, né? Individualmente. E aí eu consigo calcular qual é a carga final após o contato. Eu já vou fazer um exemplo aqui com vocês já nos exercícios, para vocês verem mais ou menos como que funciona, tá? Mas o que vocês têm que pensar é, colocou em contato, deixou ali um tempinho rápido, porque é condutor, né? Vai entrar em equilíbrio de potencial. O potencial será o mesmo. Por que o potencial tem que ser o mesmo? Porque se houver uma diferença de potencial, haverá corrente elétrica. Né? Uma DDP, um U, vai haver corrente elétrica de um para o outro. Para quem quer, para onde quer, não sei, mas vai ter. Até o momento que você não tem mais essa diferença de potencial. Aí você tem o equilíbrio e você consegue calcular as cargas finais de ambos. Tá? Normalmente vai faltar de um ou alguma coisa assim. Tá bom? Podemos para os exercícios da apostila de vocês? Deixa eu só pegar aqui e falar onde que está o exercício. Espera aí. Tá. Quer perguntar alguma coisa, Gustavo? É para copiar. Se for para copiar, eu vou esperar um pouquinho mesmo. Eu tenho que achar aqui o... Ah, beleza. Deixa eu ver se tem algum exercício assim na apostila de vocês. Beleza? Então, ó, vamos começar pelo 5, que é o mais parecido com o que eu estou falando aqui. Tá? Então, o exercício 5 é este. Tá na página 98 da apostila 3, tá? A gente tá na apostila 3 ainda. Eita, nós. Lembrando que tem um conteúdo que não engloba, pelo menos você tem que olhar na apostila da frente 2. Não englobava até no passado, que é física moderna, que eu vou ter que mandar por fora aí. E aí quando eu terminar de gravar tudo certinho, eu passo pra vocês. Tá? Eu falei 5, mas é o 4, tá? Tô ficando louco. É o exercício 4. Duas esferas A e B são usadas no experimento. A esfera A possui carga inicial de mais 600 nanocoulomb, enquanto a esfera B estava neutra. No primeiro experimento, fez-se a adução eletrostática de A em B, onde esta última estava ligada à Terra. Após algum tempo, verificou-se que havia uma quantidade de eletricidade em B
de módulo 60 newtons por coulomb. Então, olha só. Aqui eu tenho mais 600 nanocoulomb. E essa aqui está sendo induzida. E aí tem uma pegadinha aqui no exercício. Já te respondo, tá, Bruno? Deixa eu fazer esse exercício aqui. Tá. Mais 600 nanocoulombs. E outro corpo está sendo eletrizado de maneira por indução. Então, quando é por indução, a carga induzida é menor, oposta em sinal. Então, aqui eu tenho menos 60 nanocoulombs. Tá? Ele fala em módulo, mas o corpo B eu sei que está carregado com carga negativa. Terminando o processo de indução, as duas esferas próximas uma da outra, o fio terra foi cuidadosamente desligado de B, e as esferas foram afastadas uma da outra e ligadas por um fio. Então, ou seja, vou fazer o contato entre elas. Tenho a relação dos raios. O raio de A sobre o raio de B é igual a 5 quartos. Tá? As cargas finais deste sistema serão de quanto? Tá? Bom, aqui tem várias maneiras da gente trabalhar, mas como que a gente vai tratar antes? Tá? A gente vai tratar em relação aos potenciais. Ele não falou os raios aqui, mas vamos calcular os potenciais. Tá? A capacitância de A, eu vou precisar dessas capacitâncias. Capacitância de A é o raio sobre a constante. Tá? O raio de A eu vou chamar de raio de A mesmo. Então a capacitância de A é RA sobre K. Já a capacitância de B, o raio de B é igual a 4/5 do raio de A. Então aqui no lugar do raio de A, eu vou colocar 4/5 do raio de A sobre o K. Eu montei aqui as capacitâncias. Tá? Professor, mas tem um jeito mais fácil, eu já vi na resolução da apostila, ele faz direto. Tudo bem, na resolução da apostila ele faz um outro jeito aqui, só que esse jeito é o que vocês mais vão resolver, o que eu estou fazendo. Claro que normalmente você vai ter os raios, aí você vai calcular belezinha. Um ponto a lembrar aqui, que essas capacitâncias não vão mudar. É uma propriedade dos objetos. Então esses dois termos aqui são constantes. Tá? Claro, para cada um desses objetos. Bom, quando eu tenho o contato, eu sei que a carga inicial é igual à carga final. Deixa eu só puxar um pouquinho para o lado aqui o negócio para ver como está aparecendo para vocês. Sem a outra tela aqui fica uma bagunça minha vida. Espera aí, deixa eu fechar esse negócio que não vai precisar. Tá. Então, quais são as cargas iniciais? As cargas iniciais são mais 600 10 a menos 9, que é nano, né? Menos 60 10 a menos 9. E isso tem que ser igual ao quê? Isso tem que ser igual à carga final, que eu vou chamar de carga linha A mais carga linha B. Certo? Vou fazer essa soma aqui. E aí eu fico com 540 vezes 10 a menos 9, carga linha A mais carga linha B. Então eu sei que as somas finais tem que dar 540. Esse primeiro passo, dependendo se o exercício é mal planejado, você já conseguiria cortar mais alternativas. Aqui não aconteceu. Tá vendo que ficou do mesmo jeito. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que abrir aquelas cargas para as capacitâncias. Tá? Então eu sei que a carga é igual a capacitância vezes o potencial, certo? Eu acho que eu estou entrando num ciclo sem fim aqui, mas vamos ver. Para cada um desses corpos vai ficar assim, ó, 540 menos, não, já foi, né? Vezes 10 a menos 9 é igual. Para cada uma das cargas eu vou usar esta equação aqui. Então vai ficar a capacitância de A vezes o potencial final mais capacitância de B vezes o potencial final. Potencial é o mesmo, não é? Vou colocar em evidência.
o potencial final, capacitância de A mais capacitância de B. Bom, tendo essas informações aqui da capacitância, eu posso substituir as equações que eu achei. Então vai ficar aqui 540 vezes 10 a menos 9 é igual potencial final. A capacitância de A é RA sobre a constante K, mais a capacitância de B, que é 4/5 de RA sobre a capacitância, sobre a constante, desculpa. Se eu falei capacitância, não, desculpa. K. Ok? Eu vou precisar apagar um pedacinho aqui das informações, tá? Essa parte aqui, ó, para eu conseguir continuar. Então, se alguém não copiou, dá uma copiadinha aí. Aqui, bom, essa informação aqui está no enunciado, né? Vou continuar aqui em cima por enquanto. 540 vezes 10 a menos 9 é igual ao potencial final, que multiplica. Aqui eu tenho que fazer o mínimo, né? Então eu vou ter que multiplicar essa equação aqui por 5. Aí eu tenho 5RA dividido por K, por 5K, né? 5K, mais 4RA sobre 5K. 540 vezes 10 a menos 9 é igual o potencial final que multiplica. Agora eu vou apagar esse pedacinho aqui, ó. Porque essas informações já estão aqui na parte verde, a gente não vai precisar mexer com elas, não. Cinco com 4, 9. 9RA sobre 5K. Tá? O K agora eu posso substituir. Então eu vou substituir o valor de K por 9 10 a nona. Então vai ficar 540. Ó, vou dar uma simplificada aqui, fica vendo. Igual potencial final. Deixa eu tirar essa informação amarela aqui também. Que multiplica 9 vezes RA dividido por 5 sobre K é 5. Opa, nós. É 5 vezes 10. 5 vezes 9. 10 a menos 9. Eu achei que ia dar para simplificar, mas não dá não. Então vai dar para simplificar só esse 4, esse 9. Nossa, gente, eu tô atordoado, hein? Começar a aula tudo cagada, atordoou a minha vida aqui. Vamos passar as coisas pro lado de lá. Deixa eu dar uma multiplicadinha para ver como que fica. Cadê minha calculadora? Então, calculadora, eu vou passar o 5 multiplicando 540. 2.700 vezes 10 a menos 18 é igual o potencial final vezes o raio. Beleza? Bom, a gente tem essa informação aqui do potencial vezes o raio. Como é que eu vou tirar isso aqui para descobrir a carga? Tá? Bom, tem duas maneiras. Eu posso substituir de novo a capacitância, né? Porque eu tenho o potencial final, eu tenho o raio. Esse raio é o raio de A, né? Não pode esquecer disso. Então aqui eu consigo descobrir a carga de A. Como que eu posso fazer? Vou apagar o amarelinho aqui, tá, gente? Acho que eu fui pelo caminho mais longo para resolver o exercício. Tudo bem. Depois eu pego na internet do mais padrão, porque o da apostila de vocês quase não tem com essa mistura aqui. A gente sabe que a capacitância é K, é R sobre K, né? E que o potencial é KQ sobre R. O potencial de uma esfera, aqui, deixa eu ver onde eu posso escrever isso aqui, sem... é KQR, eu não precisava ter substituído. Bom, agora já foi. Ó, se eu colocar o potencial aqui, no lugar desse potencial... Eita, peraí que apareceu o aviso aqui. Na hora de colocar esse potencial aqui, vai aparecer KQ sobre R. E isso me interessa, porque o RA está aqui. Então, olha só. 2.700 vezes 10 a menos 18. Tá? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Ó. Eu não precisava ter substituído o K. Eu podia ter mantido o K aqui dentro, tá, gente? Agora que eu já substituí, eu vou com ele substituído. Seria bem mais rápido.
que é o valor de K, QA, a carga de A, sobre RA, vezes RA. Gente. Nossa, tá dando tudo errado hoje, hein? Olha lá, vou cortar aqui, vou cortar aqui. Vou passar o K dividindo. Porque eu não precisava ter substituído, igual eu falei para vocês. 2.710 a menos 18, dividido por 9/10 a nona. Então, a carga de A vai ser 310 a menos 9 coulombs. Professor, como que você sabe que essa é a carga final? Eu sei que essa é a carga final porque o potencial que eu substituí aqui é o potencial final. Então, a carga de A tem que dar 310 a menos 9, que é igual a 300, deixa eu fazer aqui para baixo, nanocoulombs. Então, eu já vou cortar essa, cortar essa, cortar essa. Qual que era o total de carga? É que eu apaguei, né? Fiz o favor de apagar. Mas qual que... tá aqui. O total de cargas do sistema era esse valor aqui, ó. 540 nanocoulombs. Então, quanto que falta de 300 para dar 540? Faltam 240. Então, o outro corpo tem que estar carregado com 240. Então, após a eletrização, esse aqui está com mais 300 nanocoulombs e o menorzinho está com mais 240 nanocoulombs. E a alternativa é a alternativa A. Então, olha só. Deixa eu dar um geralzão aqui. O exercício não era para ter demorado tanto. Dava para ter feito sem a substituição ali que eu fiz, tá? Na apostila de vocês, ele está usando só a comparação das cargas. Eu fiz desse jeito por quê? Porque quando você tiver um exercício genérico, e a próxima aula eu vou começar fazendo um desses, tá? Você vai precisar disso, somar as duas cargas antes e depois as cargas depois, e aí vai abrindo as equações. E aí vai resolver. É o padrão, tá? É que esse aqui tá cheio de incógnita, ficou essa coisa feia, mas o raciocínio é carga antes é igual a carga depois. E aí você vai para frente e vai seguindo. Normalmente nos exercícios você já sabe as capacitâncias, porque você sabe os valores dos raios, então esse monte de fração que apareceu, RA sobre Q, RA sobre K, não existir. Seriam números. Então aqui embaixo, ó, esse ponto aqui embaixo, aqui onde está verde, teriam dois números. Eu já ia encontrar direto o potencial final. Encontrando o potencial final, eu poderia ou usar esta equação, sabendo a capacitância, que normalmente o exercício passa, ou essa equação, que foi a que eu usei aqui. Tá? Mas como tem muita incógnita, eu fui arrastando aqui até o final, beleza? Eu vou liberar a chamada aqui para vocês, tá liberada. Tá? Se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade e eu vou responder as perguntas de vocês aqui. Beleza? Então eu vou parar minha gravação no computador porque a resposta aqui não tem nada a ver com a aula. Fechou?